O assunto agora é eleições municipais. Temos a satisfação de receber o Ivair Simão de Souza, chefe do cartório da 29ª Zona Eleitoral de Rolim de Moura, acompanhado do técnico judiciário da 29ª Zona Eleitoral, Eziel Malaquias da Fonseca. Ivair, obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui à Rádio Rondônia trazer esclarecimentos para o ouvinte, especialmente para os 41 mil eleitores de Rolim de Moura que deverão ir às urnas no próximo domingo. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rondônia Repórter. Olá, Dorli, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. Cumprimentar também o Eziel Malaquias da Fonseca. Muito obrigado, Eziel, por estar conosco nessa manhã, para a gente trazer informações pertinentes ao momento em que o nosso país está atravessando, que são as eleições municipais, né, a ida às urnas no próximo domingo. Bom dia a todos, eleitores e eleitoras, ouvintes da Rádio Rondônia. Estamos aqui para, naquilo que estiver ao nosso alcance, prestar os esclarecimentos aos nossos eleitores. Muito bem, vamos lá então, iniciando aqui com o Ivair, e o Eziel pode entrar, fazer um bate-papo bem informal para que quem está do outro lado do rádio possa exatamente compreender a mensagem que a gente vai estar levando no próximo domingo. Vamos começar então falando sobre documentos, né? Qual documento que o eleitor deve levar até a sessão eleitoral, Ivair? Essa é uma informação muito importante, Dorli. Então, nós já solicitamos a todos os nossos eleitores de Rolim de Moura que quando comparecer à sua sessão eleitoral, leve o seu documento de identidade. Pode ser a sua RG, pode ser a sua CNH, aquelas pessoas que têm a passaporte também é válido, a carteira de trabalho, desde que seja documento físico, também é válido, documentos digitais como carteira da OAB, CRC, CRM também é válido, tá bom? Então nós pedimos, lembrando que para aquelas pessoas que tenham o e-título no celular, só basta levar o aplicativo, desde que o e-título tenha a foto, tá bom? Nesse caso, não será necessário levar a carteira de identidade, outro documento de identificação, basta o e-título. Tudo bem, portanto, você que está nos acompanhando e tem alguma dúvida sobre as eleições, é a oportunidade agora, nós estamos com as autoridades do assunto aqui no programa, e de você sanar sua dúvida de forma direta. O nosso WhatsApp, aqui na Rádio Rondônia, para você mandar sua mensagem de texto. Eu gostaria de pedir com muito carinho que você envie sua mensagem de texto, porque áudio não dá tempo da gente ouvir para poder passar para os nossos convidados. Então, você manda sua mensagem de texto, sua dúvida no 3442-1316. Nós estaremos também atendendo a participação do nosso ouvinte, caso alguém tenha alguma dúvida. Eziel, sobre a questão de, por exemplo, eu posso ir com a minha camiseta e tá com o bottom, com o adesivo, com a foto ali do meu candidato, é permitido isso pela Justiça Eleitoral? É permitido no dia da eleição a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então ele pode ir com a camiseta, com o número, dísticos, bottom, bandeira, ele pode entrar até com bandeira lá na sessão e votar. O que ele não pode é fazer aquilo que se chama de vestimenta padronizada. Então, por exemplo, reúne um grupo de 5 eleitores, todos com a mesma camiseta, mesmo... Tipo torcida organizada, não pode? Desse jeito é vedado e configura aí um ilícito eleitoral. Agora, de forma individual, ele pode. Deixa eu aproveitar a presença do Ivair aqui. Eu queria que você pudesse retratar para o nosso ouvinte, Ivair, e o Zé fica à vontade também, para dizer como foi todo o trabalho da Justiça Eleitoral esse ano e até aqui. Quando eu falo todo o trabalho, é a questão de lacrar as urnas, a distribuição dessas urnas, se elas já estão nas escolas, enfim, toda essa logística, se você pudesse relatar para o nosso ouvinte entender e compreender como é o processo eleitoral. É um trabalho que já começa desde o início do ano, para falar a verdade, até antes mesmo disso, fazendo toda a logística, a programação. E nesse momento, já tivemos a carga e lacração das urnas de Rolim de Moura no dia 1º. As urnas já estão prontas, amanhã já estarão nos locais de votação, toda a logística também do transporte de eleitores, e depois o colega Eziel vai falar sobre isso, já está pronta, teremos transporte de eleitores aqui em Rolim de Moura, e basicamente é isso, estamos preparados para receber os nossos eleitores no dia da eleição. Quantas urnas vieram para Rolim de Moura e a geração dessa mídia aconteceu na própria Justiça Eleitoral aqui? Isso, as mídias foram geradas em Porto Velho, mas a carga e a lacração foi feita em Rolim de Moura. Temos atualmente 160 sessões em Rolim de Moura, entretanto funcionará 140, porque a gente consegue juntar algumas que a gente chama de agregações, algumas serão agregadas, então funcionando teremos 140 sessões em vários locais de votação, inclusive temos locais novos que depois também a gente pode falar, que é a Escola Municipal Maria de Fátima, que ficava ali no anexo do Colégio CDA.
Inclusive nós noticiamos aqui, veio um ofício da Justiça Eleitoral para que a gente pudesse estar intensificando isso. Eram sessões que ficavam no CDA e agora vão ficar na Escola Maria de Fátima, mas o eleitor não vai ter necessidade de se deslocar muito, porque é na mesma região da cidade, as escolas são anexadas, né? Isso, a escola fica uma grudada na outra, porque antigamente você tinha um acesso por dentro da Escola CDA para a Escola Maria de Fátima. Entretanto, com a mudança, eles fecharam aquele acesso. Então, a Justiça Eleitoral achou por bem transformar a Escola Maria de Fátima em local de votação. Então, aquele eleitor que comparecer no CDA, mas que votar na Escola Maria de Fátima, só terá que dar a volta na quadra e acessar o portão da escola. Muito bem, portanto, fica aí o esclarecimento com relação a algumas sessões eleitorais, né? Mas claro que haverão lá os servidores da Justiça Eleitoral, e não só servidores da Justiça, muitas pessoas, né, são convocadas para poder também estar prestando esse serviço para a Justiça Eleitoral nesse dia, né? Servidores públicos de uma forma geral. Isso. Para cada sessão a gente tem 4 servidores que trabalharão lá no dia. Além desses servidores, nós temos os motoristas que fará o transporte dos eleitores, nós temos motoristas que fará transporte de urnas, nós temos zeladores das escolas que estarão lá trabalhando nesse dia, também deixando o ambiente limpo e adequado. Também temos outros servidores que trabalharão no pátio das escolas, orientando os nossos eleitores quando chegar nesse local. Então, assim, é uma equipe bastante grande, estão envolvidos bastante servidores, bastantes atores nessa eleição, para que a gente tenha uma eleição calma, tranquila, e que todos os nossos eleitores consigam votar já no dia da eleição. Ziel, eu queria fazer uma pergunta, não sei se técnica, mas enfim, nós temos tido nos últimos dias uma série de apagões, e em alguns momentos a energia fica meia fase, em outro momento acaba, volta, acaba de novo, enfim, é muito delicado. As urnas, elas são preparadas para suportar um caso de ausência de energia elétrica? Isso, todas as urnas, elas tem uma bateria, ela consegue suportar todo esse horário do período eleitoral. Em caso de um apagão que fica o dia todo sem energia, ela vai conseguir suportar. E também o próprio TRE, ele tem uma equipe, ele monta um gabinete, como se fosse um gabinete de crise, né? Chamado de COSE, né? Coordenadoria de Segurança em Porto Velho, e eles têm esse contato com a Energisa. Então nós esperamos que isso não aconteça. Se acontecer, a bateria, ela tem a urna tem a bateria e não haverá prejuízo. Muito bem, portanto, né, uma segurança, uma espécie de um no-break ali, né, a bateria é exatamente para segurar essa carga, e ela tem duração suficiente para aguentar todo o pleito. Vamos torcer para que se estabilize, né, a questão do fornecimento de energia elétrica no estado de Rondônia, não só nesse dia da eleição, mas de uma forma geral. Com relação ao transporte de eleitores da zona rural, algumas pessoas querendo saber o que a gente pode levar de informação para os moradores que moram na zona rural, os eleitores que pretendem vir à cidade. Qual que é a logística? Isso, haverá transporte de eleitores da zona rural. Isso porque, segundo a legislação eleitoral, é vedado, é crime fornecer esse transporte, por exemplo, por candidato ou por outras pessoas. Então a Justiça Eleitoral, ela vai fornecer esse transporte gratuito para os eleitores da zona rural. O ônibus sairá, em resumo, do final de todas as linhas às 7 horas da manhã, deixará o eleitor aqui próximo a Ricardo Sorvete, ali próximo à rotatória da Norte-Sul com a 25 de agosto. Ali haverá outros veículos baixos que auxiliarão, levando esse eleitor até os locais de votação, e às 11 horas todos os ônibus sairão dali para fazer o retorno desse eleitor. Então, vamos deixar bem claro que o transporte para os moradores da zona rural vai acontecer, oferecido pela Justiça Eleitoral, só que é só na parte matinal, né? Então, aconselha-se o pessoal que vai tirar o leite, o pessoal que tem essas atividades e que queiram utilizar esse transporte, ficar atento que a partir das 7 horas da manhã inicia esse transporte, e depois chega, faz a votação e volta para casa às 11 da tarde, e daí à tarde não tem, né? Exatamente, à tarde não haverá, porque nós não temos essa expectativa de necessidade de lotar o ônibus cedo e à tarde. Então, e até pela economicidade, né, dos gastos de combustível para o município, a Justiça Eleitoral entendeu que seria razoável prestar esse serviço apenas no período da manhã. E Bahia, dentro da sua experiência aqui em Rolim de Moura trabalhando na Justiça Eleitoral, nos outros momentos em que foram oferecidos o transporte
para a zona rural. Eu pergunto isso porque é o seguinte: hoje a maioria das pessoas a maioria dos produtores, dos agricultores, ou tem moto, ou tem carro, enfim, antigamente, lá mais atrás, né, as pessoas vinham para a cidade na semana nos caminhão chamado pau de arara. Hoje praticamente não existe mais isso, era ali no shopping, né, o local que a gente chama de shopping aqui, onde era a concentração, a chegada e a saída, né? Hoje praticamente não existe mais porque cada um tem o seu transporte, cada família tem o seu transporte para poder vir para a cidade. Lotam esses ônibus, como é que é a participação, a adesão desses produtores eleitores? A adesão não era como era antigamente, que igual você mencionou. Eu já trabalhei também nessa parte onde tinha os pau de arara, realmente chegava bastante gente ali, bastante eleitores chegavam nesses caminhões. Só que agora muitas pessoas têm seus veículos próprios, têm as suas motos e preferem vir nos seus veículos. Então realmente tivemos uma queda no transporte de eleitores nas últimas eleições, e esse é um dos fundamentos que o transporte será fornecido somente na parte da manhã. Então, para aquelas pessoas que vão necessitar do transporte, a gente pede que compareçam nas bocas das linhas, como a gente chama, né? Aguardando o veículo, porque sairá no final às 7 horas. Então a gente imagina que não demorar muito esse veículo fazer todo o trajeto. Então é importante que as pessoas a partir das 7 já estejam aguardando. E como você diz, realmente diminuiu bastante esse volume devido a muitas pessoas já terem conduções próprias. Muito bem, então o pessoal pode esperar em frente à propriedade ali que o ônibus vai passar. Que você falou boca da linha, que não, eu entendo boca da linha como o comecinho, né? Mas ele pode esperar lá em frente à propriedade dele. Em frente à propriedade mesmo ali, ele pode esperar que o ônibus vai passar na linha inteira. Então, quem tiver na linha é só dar a mão que o veículo vai parar e vai trazer aqui para Rolim de Moura. Lembrando que esses ônibus nossos que foram solicitados são aqueles ônibus amarelos que tem transporte escolar, então fica mais fácil para a identificação do eleitor. Então, você viu o ônibus amarelinho, vai ter na frente a serviço da Justiça Eleitoral, pode dar a mão, ele vai parar, eu irá se deslocar nele. E esses eleitores todos virão para Rolim de Moura, ou aquelas linhas que já ficam mais próximo à Nova Estrela, que é o nosso distrito, e lá tem o José Rosales, que é o local de votação, e tem também a outra escola, como é que é o nome da escola que fica aqui perto? Francisca Duran, que também tem sessões eleitorais. Tem um transporte destinado para lá, ou vem tudo aqui para Rolim e aqui centraliza e vai para lá daí? Virá tudo para Rolim de Moura. Aquela pessoa que porventura vote na escola Francisco Duran e que passe pela Francisco Duran poderá descer ali. Entretanto, o transporte será feito todo aqui em Rolim, virá todo para o Rolim de Moura. Se a pessoa necessitar, teremos transporte específico para levá-los ao seu local de votação. Ziel, tem mais alguma informação que você queira complementar? São duas linhas que irão direto para a Nova Estrela. Eu acredito que seja 204 e a 200, que elas estão muito próximas lá, então ela será direcionada para lá. Mas de todo caso haverá um ônibus que ele sairá ali próximo lá da 208 e virá até Nova Estrela, fazendo esse roteiro. Queria aproveitar que vocês dois pudessem comentar o que eu vou dizer agora, porque tem a questão do fuso horário, e aí existe muita mídia nacional, os próprios candidatos locais às vezes não ficaram atentos nas produções que jogaram na rede social. A eleição acontece, enfim, das 8 às 17 no horário oficial de Brasília. Aqui nós temos, né, o fuso horário, então é bom todo mundo acordar cedinho, porque ela começa às 7 e vai até às 4 da tarde. Queria até saber se no Acre começa um pouco mais cedo, porque tem também a questão do fuso. Esse detalhe aí, né, da questão do horário, que em outros momentos todo mundo se acostumou das 8 às 15 e a Justiça foi adequando a Justiça Eleitoral para ter uma eleição simultânea, né? Então é importante o pessoal ficar atento que 4 horas da tarde os portões estarão fechados, né? Exatamente, desde a última eleição o horário aqui em Rondônia é das 7 às 16, que segue o horário de Brasília. Então em Brasília será 8 horas, só como em questão do fuso horário, aqui começará às 7 e no caso do Acre, por exemplo, iniciará às 6. Então, para o eleitor aqui de Rondônia, deve ficar atento. 7 horas inicia, 16 horas fecha os portões. O eleitor que estiver ali dentro é distribuído senha. Então, todos os eleitores que tiverem até as 16 vai ser distribuído senha e ele irá voltar. Aquele que não tiver entrado dentro do local de votação na escola, ele não votará, não entrará depois das 16 horas.
Bem, algumas pessoas mandando mensagem no telefone pessoal. O nosso telefone de participação aqui do programa é o 3442-1316, nosso WhatsApp. Eu quero mandar um abraço pro Ednei, lá em Nova Estrela. Ele diz o seguinte, fez uma observação, e aí vocês ficam à vontade para poder comentar a observação dele e ver se tem alguma solução para aquilo que ele apresentou aqui, ó. Diz ele que lá em Nova Estrela, na última eleição geral para deputado, os eleitores enfrentaram um certo transtorno quando juntaram-se as sessões, agregaram as sessões. Como a Justiça Eleitoral se organizou nesse ano, se já melhorou isso, ou se terá alguma pessoa lá orientando para o eleitor não perder tempo nessa hora que ele busca ali pelo seu local de votação. O que você fala direto pro Ednei lá em Nova Estrela nos ouvindo, Bahia? Ednei, né? Ednei, essa questão das agregações de sessão é determinado pelo TSE, pela Justiça Eleitoral e pelo TRE de Rondônia, com base em alguns estudos. Realmente, na última eleição, nós tivemos esse problema de transtornos devido à grande fila na escola José Rosales e no CEJA. Entretanto, esse ano, a eleição é só de 2 candidatos. E no segundo turno, nós não tivemos esse problema. Então, nós imaginamos que não teremos as filas na mesma porção que tivemos na última eleição. E por outro lado também estamos com urnas novas, que são umas urnas mais modernas, são mais rápidas e com a capta digital com mais facilidade. E esse ano nós temos uma novidade, que a urna também identificará o eleitor pelo CPF. Então a gente imagina que com essa nova alteração a votação vai ficar um pouco mais rápida. Entretanto, nós já colocamos uma equipe, já reforçamos uma equipe tanto na escola José Rosales quanto no CEJA para eventualidades. Então nós imaginamos que esse ano não teremos esse problema de fila, principalmente porque são só 2 candidatos para votar, né? A ordem? Primeiro é o proporcional, que é o vereador, e depois é o prefeito, que é o majoritário. Tudo bem, portanto o eleitor fique atento nesse detalhe. Embora são só 2, né? Às vezes a memória falha e pode falhar numa hora importante. Então, a Justiça Eleitoral orienta a levar uma colinha? Isso, fundamental. Foi muito bom você ter falado isso. A gente estimula que a pessoa leve a sua colinha, apesar que são somente 2 candidatos, mas nós sabemos que às vezes a gente pode esquecer daquele branco. Então, se você tiver a sua colinha, facilita muito, tá bom? Pedimos para você escrever, às vezes tem aquelas próprias colinhas que o candidato da preferência distribui, ou até mesmo na Justiça Eleitoral, também temos alguns, então a pessoa leve a sua colinha, que fica até mais fácil e a identificação fica mais célere. Falando em celeridade, agora a expectativa, né? 4 da tarde encerra a votação. Talvez tenha alguém ali, distribui as senhas, mas não deve demorar mais que 30 minutos, acredito eu, porque teve desde as 7 horas da manhã até as 4, né? Já acelerou bastante. Há sempre um índice de abstenção, né? Uma média que acontece todos os anos aqui em Rolim de Moura na casa dos 20%, né? Tá. Depois que acabar a eleição, eu queria que você falasse esse processo ali da impressão da zerésima, mas aí a parte da contagem dos votos. Queria que você falasse como isso vai funcionar e mais ou menos até que horas a Justiça Eleitoral anuncia os eleitos. Fique à vontade os dois para poder trazer esses dados para a gente aqui. Exatamente. Quando ocorrer, chegar 16 horas, os mesários irão finalizar ali o procedimento de finalização das urnas, emissão dos boletins de urna, dos resultados. Os mesários já colocam uma via desse boletim de urna na porta da sessão, na porta ali da escola, e é entregue uma mídia, retirado, cada urna tem uma mídia, que é como se fosse hoje para nós é um pendrive, né? Antigamente usava muito as mídias. Então ele pega essa mídia, entrega para os monitores trazem para o cartório eleitoral, e do cartório eleitoral é feita essa transmissão. É como se colocasse essa mídia em um computador e transmite o resultado para o TRE. Na última eleição houve um atraso, né? Um pouquinho atrasou um pouco essa questão, e nós esperamos que quando for ali umas 18 horas, considerando que a eleição acabará às 16, já estará apurado, mas pode ser que aconteça algum delay, alguma questãozinha de dados, né? Como essas são questões de dados, poderá atrasar um pouco mais. Nós acreditamos que às 16 horas já dá para comemorar os candidatos que foram eleitos. Então a expectativa de que em 2 horas o resultado esteja entregue, mais ou menos, pode, como já destacou o outro colega aqui, mas em princípio 2 horas após o pleito já se tem o resultado.
Isso, já temos algumas experiências de algumas eleições, tirando dessa que o colega falou, que realmente teve um atraso, mas nesse período a nossa população já terá um resultado. Lembrando que a população pode acompanhar o resultado pelo seu aplicativo da Justiça Eleitoral, tanto pela internet quanto pelo celular. O aplicativo foi liberado hoje, chama Boletim na Mão, então aquelas pessoas que queiram acompanhar, não só de Rolim de Moura, mas também de todo o Brasil, já pode baixar o aplicativo, e o aplicativo só ainda não está disponível para quem tem os aparelhos da Apple, mas a previsão é que saia hoje também. Então o aparelho Android já está disponível, é só baixar que acompanhará o resultado conforme o cartório eleitoral for enviando os dados. Deixa eu aproveitar a sua deixa aí, além do aplicativo, e hoje todo mundo, né, tem essa informação na palma da mão, o ouvinte da Rádio Rondônia também poderá acompanhar. Nós teremos as equipes para poder acompanhar que é pregado ali na porta, né? O boletim de urna, já para poder fazer as informações. Aqui na sessão tal, nós temos tantos votos para tal candidato, e a gente pega ali os vereadores mais votados também, já vai movimentando, né? E a gente vai estar compartilhando com os ouvintes todas essas informações também aqui pelas ondas da 93,1, dentro dessa cobertura que a Rádio Rondônia se propõe a fazer e faz há muitos anos com muita tradição, e aqui tem uma emissora de abrangência regional, né? Muitas pessoas sintonizam o rádio para poder trazer aqui todos os detalhes desse momento importante que é exatamente as eleições municipais. Tem mais alguma informação que talvez nós não tenhamos abordado, que os senhores gostariam de esclarecer para o eleitor, para o ouvinte? Seria basicamente isso. Caso tenha algum ouvinte que queira fazer algum tipo de outra pergunta, estamos à disposição. E basicamente isso. Está tudo preparado. Conclamamos a todos os nossos eleitores de Rolim de Moura, inclusive o pessoal da zona rural, que compareça ao seu local de votação para exercer o seu direito de cidadania. A Justiça Eleitoral, como em todas as eleições, trabalha com muita seriedade para que a gente possa recepcioná-los da melhor maneira possível, com as mais informações completas, para que não deixe o nosso eleitor vagando de local para outro. Então, aqueles que porventura ainda tenham alguma dificuldade também podem entrar em contato com o nosso canal. Nós temos um WhatsApp específico, que todas as dúvidas são respondidas por lá. O número é o 99915-3083. Nesse canal de comunicação a gente responde também todas as dúvidas dos nossos eleitores. E se porventura alguém por alguma razão não votar, e para depois ele ficar quites com a Justiça Eleitoral, como deve proceder? Claro que o pedido é para que vá até a sessão, né? Mas ontem, por exemplo, uma pessoa nos ligou: eu queria votar, mas minha filha passou mal, teve que ir para Porto Velho acompanhar. Eu expliquei: justifica depois, fica tranquilo, mas eu gostaria que a autoridade eleitoral falasse sobre quem por alguma razão não votar no próximo domingo, como proceder para ficar ok com a Justiça Eleitoral. É interessante o eleitor, ele ter o e-título. Se o eleitor tiver o e-título, ele consegue justificar pelo próprio título da sua casa, desde que ele esteja fora do município. Então, por exemplo, se ele estiver em Pimenta, ele consegue justificar se for um eleitor daqui de Rolim de Moura. Ele não fazendo isso, ele pode justificar, ele tem 60 dias para justificar. Ele pode fazer isso pela internet no site do TSE. Se ele ainda não conseguir, às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade com essa questão online, ele pode ir também ao cartório eleitoral. E se ele passar esses 60 dias, ele pode pagar uma multa, hoje está no valor de aproximado R$3,50 por turno. Então, como vai ser apenas um turno aqui em Rolim de Moura, esse vai ser o débito que ele terá junto à Justiça Eleitoral. Lembrando que ele justifica e o juiz é que faz essa análise ou não. Então é interessante ele justificar, se ele fizer pelo sistema, e depois ele conferir se a sua justificativa foi aceita ou não pela Justiça Eleitoral. Outro detalhe é que a justificativa, ela serve para quem está fora da sua zona eleitoral. Então, por exemplo, um eleitor que vota no Tancredo, que agora ele mudou aqui para o bairro Cidade Alta, ele não poderá vir aqui na Escola Tiradentes, antiga Priscila, fazer essa justificativa, porque todas elas estão dentro do município. A pessoa que vota em Nova Estrela mudou aqui para a sede, o município. Ele não vai conseguir fazer essa justificativa, porque a justificativa para quem está fora da sua zona eleitoral, fora do município. Uma dúvida surgiu aqui agora do nosso ouvinte Manuel Rodrigues da Silva. Bom dia. Na eleição passada, para governo, eu estava internado no primeiro turno. Votei só no segundo turno. Nessa eleição de domingo, eu estou apto para poder votar para vereador e prefeito?
O que o senhor responde ao ouvinte e eleitor Manuel Rodrigues da Silva? O título eleitoral, ele é cancelado após 3 eleições consecutivas sem votar. Então, se o eleitor deixou de votar em uma, votou na outra, deixou de votar em uma, ele não cancela o título. Para que cancele o título, por exemplo, o eleitor que não votou em 2020, que foi um turno, e em 2022 nenhum dos turnos. Então, provavelmente o título dele foi cancelado. Agora, no caso do eleitor que fez a pergunta, possivelmente o título dele vai estar aqui, se não tiver débitos anteriores, mas ele disse que votou no segundo turno, então ele poderá tranquilamente ir votar. Se a situação dele for só essa que ele expôs aqui, exatamente, ele está apto para votar. Exatamente. Lembrando que ele pode também consultar a situação dele pela internet. Como é que faz para consultar? É só entrar no site do TSE, vai ter uma parte ali de meu atendimento e lá vai ter todas as informações e ele consegue consultar. Mas no caso dele, provavelmente vai ter uma multazinha e ele consegue também quitar essa multa pela internet. Lembrando que isso não impede dele voltar, porque não são 3 eleições consecutivas, tá bom? Muito bem, então eu espero que o nosso ouvinte tenha compreendido a mensagem que a Justiça Eleitoral prontamente atendeu o nosso convite. E aqui esteve representado pelo Ivair Simão de Souza, chefe do cartório da 29ª Zona Eleitoral de Rolim de Moura, e também pelo Eziel Malaquias da Fonseca, técnico judiciário da 29ª Zona Eleitoral, que é quem rege, que coordena todo esse trabalho das eleições aqui no município, que nós, como destacamos, 5 pessoas postulam o cargo de chefe do Poder Executivo, mais de 130 candidatos pleiteiam as 9 vagas para ser representante na Câmara Municipal. E Bahia, grato pela sua presença aqui, e nós nos colocamos à disposição para a Justiça Eleitoral, para a gente estar trazendo as informações aí para todo mundo. Mais uma vez agradecemos a participação da Rádio Rondônia na cobertura das eleições, uma parceria de longa data, e também já se despedindo, agradeço aos nossos ouvintes pela participação. Por fim, desejamos a todos uma boa eleição agora no próximo domingo. Zé, muito obrigado por ter vindo aqui também, e nós desejamos que seja um domingo realmente bem importante, que todo mundo atinja o objetivo, o eleitor consiga votar, a Justiça Eleitoral fazer seu trabalho, a imprensa divulgar, assim, tá todo mundo, né, irmanado aí nesse processo eleitoral. Gratidão pela sua vinda aqui. Nós é que agradecemos, a Rádio Rondônia é sempre solista quando nós precisamos fazer as nossas divulgações para os eleitores, e mais uma vez chamamos os eleitores a votar. É importante o seu voto, então não deixe de votar. Já guarda seu documento para chegar no dia, às vezes está um pouco meio perdido, já deixa o título, saiba onde é a sua sessão, seu local de votação, e venha votar no domingo.